Irmãos e irmãs, damos mais um passo na nossa caminhada com Jesus, nessa escola que é a liturgia, que é a sua palavra. Hoje, Jesus fala do seu reino, o reino de Deus que já se manifestou no mundo. Hoje, Jesus mostra que o seu coração é compassivo, que ele tem entranhas de misericórdia, que ele se dobra sobre a dor das outras pessoas. Ele viu uma multidão cansada, abatida, e teve dela compaixão. Podíamos dizer que essa compaixão de Jesus, essa atitude de dobrar-se sobre a miséria do outro, do ser humano, é uma fonte de chamado, de missão. Como ele viu toda aquela gente parecendo um rebanho sem pastor, ovelhas sem pastor, sem cuidado, ele chamou alguns para cuidarem delas, para darem a elas a assistência, para darem a elas uma amostra grátis do reino do céu. E essa amostra grátis passaria por curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios. Uma forma de mostrar que o reino de Deus já está presente, atuando no meio do mundo. O Senhor, Ele chama a cada momento pessoas oportunas para as necessidades que surgem. Mais ou menos quando acontece na vida da gente, a gente passa por uma situação e surge, brota meio assim que do nada, alguém que nos dá uma palavra, um direcionamento, alguém que nos sugere tal ou qual pessoa que poderá nos ajudar, e aquele se torna uma espécie de pastor da gente, alguém que nos orienta no caminho. Tenho usado nas missas 2 exemplos, um deles tem a ver com a igreja. Podíamos pensar que sempre houveram figuras ruins na igreja, ou podíamos pensar que sempre houveram figuras boas na igreja. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Onde tem o ser humano tem as duas situações. Mas, de repente a igreja vinha assim num certo engastamento, isso no final da década de 1950, alguns aqui ainda nem sabem o que era isso, né? Não estava nem nos planos dos pais, né? Em 1950. E havia um pós-guerra, havia uma igreja também um pouco amedrontada, se segurando nas estruturas, preocupada em manter um certo status. Mas de repente, o mundo está se abrindo, o mundo está mudando, e na igreja surge um homem novo, que era velho de idade, um idoso. Além de idoso, era enfermo. O Papa, hoje santo, São João 23. João 23. Era um sujeito baixinho, que veio da roça, um italiano, e ele foi eleito para ficar pouco tempo, porque os cardeais não sabiam direito quem poderia responder ao mundo, como igreja, as necessidades que o mundo tinha. Então, poria alguém assim temporário, não causaria nem muito para lá, nem muito para cá, e logo eles descobririam, com a força do Espírito Santo, um homem novo para conduzir a igreja. Elegeram João 23, cardeal Roncalli. E ele foi uma figura importantíssima na história. Ele, naquele pouco tempo, convocou um concílio para a igreja. E a igreja, então, se abriu. Ao invés de condenar o mundo e condenar as coisas, começou a dialogar com o mundo. Não ver como mal aquilo que também é obra de Deus. Como existiam livros proibidos pela igreja, não podia se ler. Era uma forma assim de truculência, podíamos dizer, né? De segurança, mas de truculência também. Então, aquele Papa, que era para ser temporário, e que era para ser uma espécie, igual disse aí o nosso atual presidente, um Papa decorativo, ele se tornou um Papa significativo.
promoveu uma grande atualização. A palavra em italiano que eles usavam era aggiornamento, uma atualização. As janelas da igreja foram abertas para que o sopro do Espírito tirasse a poeira que tinha se acumulado nela. Depois do Papa João XXIII, veio o Papa Beato Paulo VI. Ficou bastante tempo como Papa, muitos anos. E era um homem também culto, muito importante para a igreja. Imaginem vocês que logo depois do concílio, muitos padres deixaram o ministério. Muitos padres deixaram o ministério. Diz a história que teve dia de, na mesa do Papa, ter lá 8.000 pedidos de dispensa do ministério. Imagina você comandando o exército e ter por dia 8.000 baixas dos soldados. Foi uma coisa do diabo, sabe? Mas ele era o homem oportuno para aquela hora. Ele conduziu a igreja sem retroagir. E depois veio outro, e depois veio João Paulo II, tinha outras necessidades do mundo e da igreja, também era a pessoa oportuna. E hoje, parece que a igreja é de novo meio que ficando assim, travada, vem o Papa Francisco, como diz ele, quase lá do fim do mundo, né? O fim do mundo é porque ele fica em Ushuaia, né? É o fim do mundo. Então, ele veio dali de perto. Deus suscita para momentos oportunos homens que sejam correspondentes a isso. Podíamos pensar então na nossa situação nacional e pedir que Deus tenha compaixão dos brasileiros e mande uma pessoa oportuna, justa, um líder que nos inspire, que nos governe com retidão, que é o que nós precisamos, para que a gente dê certo naquilo que depende dos líderes. Outra parte depende da gente. Mas avancemos. Pensar que a messe não é só as pessoas que estão na igreja. Jesus diz, olha, a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Vamos pedir a Deus que Ele mande, o dono da messe, que Ele mande trabalhadores. Não é só padre e freira. Estava dando os exemplos dos padres, mas não é só padre e freira. Exercíciozinho rápido. Quem aqui é batizado, levante a mão. É com você que eu vou falar, hein? Desde o seu batismo, você é operário da vinha do Senhor. Desde o seu batismo, você é operário da vinha do Senhor. Você é aquele que torna presente no mundo o reino de Deus todas as vezes que ama, todas as vezes que é misericordioso, todas as vezes que é solidário, todas as vezes que é fraterno. Onde o amor se manifesta, o reino de Deus está ali. Cada pequena coisa que a gente faz, com boa intenção e com bons frutos, o reino de Deus se manifesta. Claro que Deus conta, e a igreja precisa, de homens e mulheres, padres e freiras, mas os missionários todos são aqueles que foram batizados. Sabe por quê? Quantas vezes essa semana você esteve na sua casa? Desculpe a pergunta tola. Quantas vezes essa semana você esteve na sua casa? Semana toda. Saiu para trabalhar ou estudar, de repente um passeio, mas a sua casa é um lugar seu. Na sua casa eu não fui essa semana. Se esperar que o padre anuncie o evangelho lá, a sua casa não vai ouvir o evangelho talvez nunca. Lá é um campo de missão seu. A sua casa é um campo de missão seu. Algum dia eu posso ir lá, não tem problema, pode me convidar. Demora, mas chego. Mas lá é um campo seu. Lá você vai todo dia. Lá você conhece as necessidades. E conhecendo o Deus que te conduz nas suas asas, como vimos na primeira leitura, esse Deus que Jesus enviou e que morreu por você e por mim quando ainda éramos pecadores, se você o conhecer, você saberá o que oferecer lá na sua casa. O que oferecer lá onde você trabalha. Se o ambiente não é bom, lá é o seu lugar de evangelizar. Lá é a messe do Senhor reclamando uma atenção sua, que é dele. Então, irmãos, não é preciso se chamar Pedro, não é preciso se chamar João,
não é preciso se chamar Tiago, nem sequer participar do colégio apostólico dos 12. Não, você é enviado pelo Senhor para essa messe imensa. E olha que o campo do mundo é vasto, muito vasto. E tem muita gente, por mais que a gente esteja num país cristão, religioso, quase na sua essência, digamos assim, tem muita gente que só lê o Evangelho olhando para a vida da gente. A única página que algumas pessoas leem do Evangelho é a vida da gente. Quando vem o que a gente faz, como a gente faz, o porquê a gente faz. Se fazemos imbuídos desse Espírito Santo, dessa presença do Senhor, é certo que vamos ser instrumentos agradáveis e dóceis para a graça de Deus acontecer na vida das pessoas. Até porque a gente não pode forçar ninguém a acreditar. Nem a gente mesmo. Se a gente forçar a gente a acreditar, não dá conta. É um dom, um mistério. Mas avancemos. Cada um, lá no seu ambiente de trabalho, de estudos, de moradia, lá pode curar enfermos. Lá pode iluminar a vida de quem está no escuro, que está numa sensação de morte. Aqueles cujo coração estão feridos porque foram rejeitados. Naqueles em que o demônio derramou a bebida alcoólica para destruir, para oprimir. Naquele que o demônio derramou a droga, pôs a droga para destruir, para seduzir, para pisotear, para acabar com tudo. Naquele que o demônio tirou a família, tirou o emprego, tirou a dignidade. É lá. Você que serve esse Deus, amor, tem algo a oferecer. Tem. Uma palavra de esperança, uma acolhida que transforma. O que não pode acontecer é que nós que celebramos a Páscoa, a vitória de Jesus sobre a morte, faz poucos dias, né? Mas cada domingo e cada missa é Páscoa. Ou seja, nós temos garantida a ressurreição. Sim ou não? Nós somos um povo marcado pela esperança. Se nós, que acreditamos isso, não temos a oferecer isso ao mundo, o que esperar do mundo? Sem esperança, amedrontado, nas trevas, o que esperar do mundo? Nada, a não ser a destruição. E não devemos esperar que Deus mande um anjo. Ele nos colocou aqui para isso, para ser testemunhas dele, levar essa mensagem de curar os enfermos. Que significa o quê, curar os enfermos? Significa libertar as pessoas de tudo aquilo que as paralisa, que lhes rouba a vida, que as faz sofrer. Sarar o espírito e o corpo de todos os que se sentem destruídos pela dor e angustiados pelo dia a dia tão duro. Tem gente que a gente olha e fala assim, puxa, fulano nasceu para sofrer. Que a vida oprime, machuca, fere. A pessoa não tem um dia de descanso. Parece que nasceu para sofrer. O bom é quando a gente vê alguém assim e vê a pessoa lutando, em pé, confiando, e dá um tapa na cara da gente, que às vezes tem uma dorzinha lá na unha do pé. E parece que o mundo caiu. Ou como diz aquela historieta, né? Que quem conta é Santa Teresa de Calcutá. Que alguém reclamava o tempo todo porque não podia comprar um sapato, até o dia que viu alguém que não tinha um pé. Aí parou de reclamar por não ter um sapato novo. A gente pode desejar as coisas, isso não está errado, mas às vezes, né, falta problema sério na vida da gente, a gente valoriza qualquer um, né? Uma coisinha tão pequena se torna um monstro. O que significa ressuscitar os mortos, senão libertar as pessoas de tudo quanto bloqueia a vida e mata a esperança, despertar de novo o amor, no amor à vida, a confiança em Deus, a vontade de lutar. Outra cena da vida de Teresa de Calcutá, quando ela foi à ONU fazer um discurso, isso acho que final da década de 1970,
não tenho bem certeza, talvez 79, fez um discurso na ONU. Ela era uma grande defensora da vida. E ela dizia lá naquele discurso: não abortem, não abortem, não abortem seus filhos, tragam que eu cuido. Hoje o Estado diz: abortem, porque ele não quer cuidar. Nós, quando aconselhamos outro, dizemos: abortem porque eu não quero cuidar. Nós ficamos com o lado mais simples, fácil. Tira o problema do cenário, joga fora. Nós podemos curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos. Seria limpar a sociedade de tanta mentira, de tanta hipocrisia, de tanto convencionalismo e corrupção. E nem precisa ir longe nesse assunto, que todo dia a gente está sendo catequizado. Ajudar a viver com mais verdade, simplicidade, honradez. O problema é que a gente anda falando grosso contra os políticos, mas continua fazendo um bocadinho de coisas pequenas erradas e se dando o direito de errar assim. Na procissão de Corpus Christi, brincava com um padre que estava ao meu lado. Não sei quem foi lá, mas a procissão saiu diante da catedral, seguiu pela Barão do Rio Branco, passou sobre uma pequena ponte, que embaixo tem a linha férrea, virou à esquerda e passou embaixo do pontilhão, e depois saía em frente ao santuário da Vila Marcondes. Esse era o trajeto, né? Então os primeiros foram, fizeram direitinho, seguiram a marcação no chão, e depois grande parte, mas grande parte mesmo, já apiou o caminho por lá, né? Não fez aquela volta. Se para rezar no dia do corpo do Senhor já apia o caminho, o que esperar nos outros dias? De pensar de ficar no melhor lugar, de pensar de não se cansar, de pensar disso e aquilo. Não quero ser moralista, a ideia não é essa, é provocar que existem muitas pequenas coisas que a gente se permite fazer. Nas outras missas eu dei um exemplo meu, mas agora está gravando ali, eu não vou dar exemplo não, porque vai ficar muito exposto o meu exemplo, o meu pecado. E cada um tem aqueles erros que a gente justifica, tem argumentos bons para continuar fazendo. Isso que é o pior. A gente precisa matar os argumentos bons para ver se a gente começa a ser melhor do que o argumento. Senão a gente vai ficar dizendo argumentos bonitos para fazer coisas ruins. E tem muitos, né? Pena que eu não vou poder dar aqui o meu exemplo, né? Perguntem para que venham nas outras missas. Avançando para terminar. Expulsar os demônios é libertar as pessoas de tantos ídolos que as escravizam, possuem e pervertem a convivência humana. O reino de Deus começa a acontecer onde o homem novo surge, um homem transformado e convertido. Se lá na sua casa, faz de conta, moram 10 pessoas, está cada vez mais raro isso acontecer, né? Já é quase uma pensão 10 pessoas. Se lá na sua casa moram 10 pessoas, e 9 não são boas pessoas, Deus queira que você seja a boa pessoa dentre essas 10. Porque com você, o reino de Deus estará se manifestando ali. E como aquele grãozinho de mostarda se torna um arbusto, de pequenas coisas, acredite, vai poder se manifestar muitas outras coisas lá no seu lugar. Se lá onde você trabalha só tem gente que não presta, exceto você, que bom, que você não seja como os outros. Agora, se tem muita gente que não presta, e uma delas é você, converta-se para que lá o reino se manifeste. O reino de Deus se manifesta nos pequenos gestos de amor, de solidariedade, de misericórdia, como eu dizia há pouco. Um professor meu de Bíblia, e até postei lá no Facebook, sugeriu um jeito de expulsar os demônios. Ele diz que um instrumento bom para a gente expulsar o demônio é o título de eleitor. Na próxima eleição, expulse muitos espíritos maus que se apossaram do Estado e destroem tudo. Você tem esse poder de expulsar muitos espíritos maus. E da sua vida também, outros tantos. Tem amizades que não são amizades, que lhe fazem mal, que te distanciam do bem, que distanciam de Deus. Até quando você vai seguir nessa?
Tem relacionamentos que são mais doença do que oferta de amor. Até quando vai ficar enrolado nisso? Até quando? Se no início já tem tanto atropelamento, o que esperar daqui para frente? Até quando? Se no seu trabalho você entrou numa rota de desonestidade, de injustiça, até quando? Até quando? Corta. Dá o passo. Seja novo. Que o Senhor nos ajude a manifestar o reino dos céus em todos os lugares por onde a gente passar. Porque por onde a gente passar, tem sempre um parzinho de olho olhando para a gente. E bom será se esse parzinho de olhos ver em nós um sinal da presença de Deus, um sinal do reino dos céus. Será ou não será? Não? Achei que seria. Porque a gente também espera, não espera? Ver nos outros esses sinais do reino de Deus. Termino com isso. Se você não encontrar um exemplo sequer no mundo para ser bom, seja você o exemplo, para que outros vejam o seu exemplo e desejem ser bons também. Ou seja, a gente não tem escapatória. Deus está conosco e Ele nos fortalece para viver tudo isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.